Fala galera, análise de Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, já fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê que o Atlético Mineiro entrou num 4-4-2 e o Fluminense num 5-4-1. Olhando para a distribuição média dos jogadores ao longo da partida, a gente vai ver os jogadores do Atlético Mineiro em branco mais adiantados dentro do campo em relação aos jogadores do Fluminense. A gente consegue perceber isso também por essas barrinhas aqui embaixo, que mostram aí o avanço médio, vamos dizer assim, de todos os jogadores da equipe. A gente vê aqui que, na média, os jogadores do Atlético Mineiro mais próximos do meio de campo do que os jogadores do Fluminense, que, na média, ficaram um pouco mais recuados dentro do seu campo defensivo. Olhando para a concentração das jogadas da partida, a gente vê que 13% das jogadas de toda a partida foram do Atlético Mineiro dentro do seu campo defensivo, 22% no meio de campo e 13% no campo de ataque do Atlético Mineiro. 24% das jogadas foram do Fluminense no seu campo defensivo, 20% no meio de campo e 8% no seu campo de ataque. Então a gente consegue ver que, de fato, o Atlético Mineiro teve mais jogadas no meio de campo e também um percentual maior de jogadas no seu campo de ataque. Normalmente eu trago aqui uma análise do domínio de cada uma das equipes ao longo da partida, mas para esse jogo o SofaScore ainda não divulgou esses dados, então eu não consigo trazer aqui. Agora vamos ver aqui algumas estatísticas que ajudam a gente a perceber um pouco melhor o comportamento das equipes no jogo. O Fluminense teve uma posse de bola de 53%, um número mediano para um visitante e um número relativamente baixo para o Fluminense, que normalmente tem uma posse de bola mais alta. Todas as outras estatísticas aqui de passes, bolas longas e cruzamentos, de mediano para baixo para todas as equipes, então nenhum destaque por aqui. Olhando para a parte de criação, a gente vai ver aqui passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente eles finalizam ou marcam gol para contabilizar na estatística, a ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Em termos de passes decisivos, o Atlético Mineiro foi menor, com 12 contra 9 do Fluminense, mas o Fluminense foi melhor em expectativa de assistências, 0,66 contra 0,52 do Galo. De qualquer forma, nenhuma dessas estatísticas aí das duas equipes foi mais do que mediano em termos de outras partidas do campeonato, né? Tanto passes decisivos quanto expectativa de assistências pelo lado do Fluminense, o time visitante, foram medianas. Pelo lado do Atlético Mineiro, passes decisivos, um número mediano, e a expectativa de assistências foi baixa. Olhando para a parte de finalizações, 18 do Atlético Mineiro contra 11 do Fluminense. Esse número para o Atlético Mineiro aí, um número de médio para alto, considerando que era o mandante. Das 18 finalizações do Atlético Mineiro, 9 foram bloqueadas, 5 para fora, sendo que uma passou perto do gol, uma bola na trave, uma bola defendida, além dos dois gols marcados. Pelo lado do Fluminense, das finalizações, 4 bloqueadas, 4 para fora, sendo que 3 passaram perto do gol e outras 3 defendidas. Em termos de chances claras de gol, 2 pelo lado do Atlético Mineiro, 1 pelo lado do Fluminense. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criaram, nem das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o placar de um time com base na qualidade das oportunidades que ele teve na partida, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria em defender para projetar essa expectativa de gols. Então, pelo lado do Atlético Mineiro, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que marcasse 1,17 gols e o Fluminense 1,12. Então a gente vê aí um equilíbrio. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o número para o Atlético Mineiro se mantém praticamente o mesmo, 1,18, e para o Fluminense cai um pouco para 0,88. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente o desempenho dos atacantes na partida, o quanto que eles conseguiram adicionar ou reduzir de expectativa de gols para suas equipes com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Atlético Mineiro, essa diferença é praticamente zero, né, 0,01, que mostra um desempenho neutro dos atacantes. Pelo lado do Fluminense, esse número aqui é de menos 0,24. Então, esse ser negativo mostra que os atacantes não foram bem na partida, mas por ser um número perto de zero, né, mais perto de zero do que perto de 1, dá pra gente dizer aí que também foi um desempenho praticamente neutro dos atacantes do Fluminense. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era que o Atlético Mineiro marcasse 1,18 gols com base na qualidade das finalizações,
e conseguiu marcar 2. Então, essa diferença é de menos 0,82, que mostra que o goleiro do Fluminense tomou 0,82, praticamente um gol a mais do que o esperado. Então, a gente tira daí que foi um mau desempenho do goleiro do Fluminense. Por outro lado, a expectativa era que o Fluminense marcasse 0,88 gols e marcou 0. Então, essa diferença de 0,88 positiva, né, quase um gol, mostra que o goleiro do Atlético Mineiro tomou quase um gol a menos do que o esperado. Então, um bom desempenho para o goleiro do Atlético. E para finalizar a análise, todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida, se foi uma partida interessante ou não. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vai ver aí números de médio para baixo, né, praticamente todos com 3 estrelas ou menos, só a quantidade de finalizações com 4 estrelas. E pelo lado do Fluminense também, praticamente todas as estatísticas com 3 estrelas ou menos. Né? Menos estrelas aqui tem a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados que foi 0. Então, daí a gente pode concluir que foi uma partida mediana, né? Não parece ter sido muito interessante, mas boa aí para o Atlético Mineiro, que venceu o jogo por 2-0. Então, fechamos aí mais uma análise de Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo, que assim o YouTube divulga mais essa análise e ajuda o nosso canal a crescer. Então, falou!